Quando a gente imagina que a Federação Gaúcha de Futebol não pode mais nos surpreender, a gente é surpreendido. E a arbitragem das finais do Campeonato Gaúcho é a pauta do momento. A escala e os bastidores do Internacional eu te trago neste vídeo. Além, claro, da manifestação de um possível reforço e da preparação finalizada do Colorado para encarar o Remo, lá no Pará, nesta quarta-feira. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, tem muita coisa pra gente falar, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, porque, né, neste momento que você está acompanhando o conteúdo, eu estou embarcando para Belém do Pará, onde vou fazer a cobertura aqui no canal, lá no Instagram também, de Remo e Inter, rodada 4 do Campeonato Brasileiro, então conto com a tua parceria, né? Onde o Inter tá, o Colorado tá também, e eu quero estar com vocês que estão aqui, né, todos os dias fortalecendo esse conteúdo, tá bom? Então vamos começar falando sobre a decisão, para mim, bizarra, tá, da Federação Gaúcha de Futebol, e tem alguns pontos que eu quero trazer de bastidor aqui para vocês. Primeiro ponto, né, que foi uma surpresa muito grande, essa escala ter sido divulgada com tamanha antecedência. Por mais que não fosse tão surpresa assim, né, afinal a gente viu, né, que o Anderson Daronco, o Daniel Nobre Bins, eles foram escondidos da semifinal do Campeonato Gaúcho. Eles não estiveram envolvidos em nenhum jogo de Grêmio e Juventude e nem de Inter e Ipiranga. Porque já se tinha, né, a ideia de não colocá-los na semifinal para evitar, né, um erro de arbitragem que pressionasse a tirá-los da final. Então ficaram guardadinhos para esse momento. O que não acontece com o Rafael Klein, né, que foi o árbitro de Juventude Grêmio, lá no Alfredo Jaconi, que não viu, né, o lateral batido do meio campo, né, pelo Pavon, e outras questões mais, né, ele acabou não vendo e foi premiado com a grande decisão. Mas eu quero me pegar no jogo da ida, tá? Que é a arbitragem definida que o árbitro de campo será Anderson Daronco, né, auxiliado por, deixa eu pegar certinho aqui a escala, auxiliado por Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau, e o principal ponto, né? O árbitro de vídeo é Daniel Nobre Bins. E aqui eu quero falar em especial sobre este profissional, porque ano passado ele foi declarado como impedido pela própria Federação Gaúcha de Futebol de apitar as finais do Campeonato Gaúcho, que era justamente um clássico Grenal. E eu lembro de estar em Ijuí, né, numa cobertura de São Luís e Inter, e o D'Alessandro, naquele momento, que era diretor esportivo do Inter, ele pontuou falhas graves do Daniel Bins, que tinha apitado o clássico Grenal da fase classificatória, que o Inter foi extremamente prejudicado naquele momento lá na arena, empate de 1-1, e o Bins era o VAR daquele jogo, que achou um pênalti, né, lá no meio da área do Inter, como ele sempre costuma fazer, né, um olhar sempre muito atento na área do Internacional. O Inter, nos bastidores, ficou bastante incomodado com esta escolha. O Inter não é contrário à arbitragem daqui, né, para o Daronco apitar, para o Rafael Klein apitar. O Inter acredita, né, que precisa, né, ter, né, uma escolha, né, por parte da Federação Gaúcha de Futebol, que tem que ser respeitada, e torcer para que os árbitros façam o seu melhor desempenho. Só que o Daniel Bins não dá, gente. Não tem condições. É um cara que visivelmente tem muita dificuldade de conter, né, a sua paixão clubística. Então ele foi declarado impedido no ano passado. O que mudou para esse ano? Que ele está liberado para apitar. Então é um ponto que o Inter está preocupado. O Inter dificilmente vai fazer alguma manifestação pública e formal, né, contestando a arbitragem do Rio Grande do Sul, justamente porque o pedido por parte, né, de uma arbitragem de fora veio do outro lado, né, com várias declarações aí do falastrão vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, que contestou a arbitragem lá no Alfredo Jaconi, pelo incrível que pareça, teve essa cara de pau. Mas enfim, tá? O Inter vai manter o protocolo que vem adotando durante todo o Campeonato Gaúcho, né? De foco no Campeonato Brasileiro, né? Óbvio que o Inter quer ganhar o Campeonato Estadual, mas o favorito é o Grêmio, né? O Grêmio que tem, né, todas essas declarações aí e erros de arbitragem recentes, e o Inter deve passar, né, numa forma meio blasé, assim, vamos dizer, nessa semana, né, de final do Campeonato Gaúcho, até porque, né, o foco está no jogo contra o Remo, quem sabe pós-jogo lá no Pará, ou alguma coisa de bastidor lá na concentração a gente consiga trazer. Mas o Inter não vai, né, se indispor, como aconteceu no passado, né, onde o presidente foi numa coletiva pós-classificação contra o Caxias
na semifinal e disparou, né, contra a RBS, disparou contra a Federação. Enfim, o Inter tá numa guerra fria, né, e agindo nos bastidores, é o que eu posso dizer para vocês, tá bom? Antes da gente avançar e falar um pouquinho, né, sobre outras questões, eu quero te dizer que esse conteúdo tem o apoio da Zapay, um aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay é a solução para você. Pagar o IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima, no final da compra, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo. Luiz Mandaca foi pauta polêmica aí, né, de motivo de uma nota oficial do Esporte Clube Juventude, né, contra o Internacional aí na última semana. O Mandaca deu algumas declarações depois da eliminação do Juventude, né, no Campeonato Gaúcho, e ele foi perguntado justamente, né, sobre esse interesse do Internacional, visto que ele é um jogador, né, que está terminando o contrato no final da temporada, já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. E o Inter, né, tem o nome desse jogador no radar porque ele foi oferecido através de um grupo de empresários para o departamento de futebol. Ele disse o seguinte: eu vou ser bem sincero, não estou sabendo de nada. Não está chegando nada em mim aqui. Meu foco está sempre no Juventude e em ajudar da melhor maneira. Se for chegar ou acontecer algo, que seja feito à vontade de Deus. Mas meu foco sempre está aqui para honrar essa camisa, foi o que disse o Mandaca, né, após a eliminação. O que eu já ouvi nos bastidores do Inter é que se o Inter de fato quisesse contratar o Mandaca, o Inter já teria contratado. Então não é um nome que o Inter vai fazer um grande esforço, até porque a função de volantes é onde o Inter está talvez melhor servido. A gente tem Ronaldo, Vijagra, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, o Bruno Gomes pode jogar ali, ainda tem o Benjamin, tem o Denis Marfo, então só que eu tenho 8, sem fazer muito esforço. Talvez esteja esquecendo de mais alguém. Então seria só algo muito pontual aí para o Internacional. O foco principal da janela está num zagueiro e talvez zagueiros, no plural. Não acredito que o Inter vá contratar o Mandaca, mas é um nome, né, que está sempre sendo ligado aí ao Internacional, até porque, né, os empresários do Mandaca querem colocá-lo no Inter. Agora, se vai acontecer ou não, aí são outros 500. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o time do Inter, que vai encarar o Remo, né, nesta quarta-feira, 7 da noite, lá no Mangueirão, em Belém do Pará. O técnico Paulo Pesolano espera ainda contar com o Vitor Gabriel, não é uma tendência, né? E a possibilidade maior é que o Juninho apareça como titular da zaga do Inter ao lado do Gabriel Mercado, né? Justamente por ser um zagueiro de lado esquerdo, né? Colocando o Félix Torres, que pode ser uma possibilidade, tá? Mas algum deles teria que trocar o lado da zaga, já que o lado preferencial, tanto do Félix quanto do Mercado, é o lado direito de zaga. Então é algo que a gente vai ter que dar uma olhada com um pouquinho mais de carinho. Dito isso, o provável time do Inter para esta decisão lá no Pará tem Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Juninho ou Félix Torres e Bernabei, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho Carboneiro e na frente Rafael Borré. Aliás, esse jogo já está disponível para palpitar lá na KTO, né? kto.bet.br. As odds da final do Campeonato Gaúcho também estão disponíveis no site da KTO. E nessa terça-feira, gente, deixa eu dar uma olhada aqui no site da KTO para dizer o que eu posso dizer para vocês. Tem Libertadores da América, com o Huachipato e Carabobo, Independiente Medellín e Liverpool. Tem Copa do Brasil, né, com Fortaleza em campo contra o Maguari. Tem também, gente, a Liga dos Campeões, com Atlético de Madrid, Bruges, Inter e Bodoglind, Bayer Leverkusen, Olympiacos e o Newcastle contra o Karabakh. Então, opção para você palpitar no site da KTO que não falta, né? Então, te registra lá para dar aquela brincada. Lembrando sempre que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá bem? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!